O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia aumentou a pressão sobre a política ambiental brasileira. Enquanto o governo afirma que o país é exemplo na conservação, França, Noruega e Alemanha criticam maior desmatamento e mudanças nas regras do Fundo da Amazônia. Os desafios e impactos do acordo internacional são o tema desta edição do Câmara Debate. Nossos convidados são os deputados Alexandre Padilha, do PT, e Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL, ambos do estado de São Paulo. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Obrigado. Começo perguntando ao deputado Luiz Felipe. Essa pauta ambiental é o principal desafio para o Brasil nesse acordo, deputado? Bom, vamos começar aqui com temos que falar o que é o Mercosul e o que é a União Europeia. No fundo, são duas entidades supranacionais que se regulamentaram ao ponto de não ter capacidade de gerar qualquer acordo de livre comércio entre os dois blocos. Então, se nós fôssemos, de fato, um país independente e soberano desses tipos de acordos supranacionais, nós já teríamos firmado acordos bilaterais com todos os países da União Europeia. Então, temos aí um bloco que atrapalha o Brasil e temos um bloco que atrapalha vários países da União Europeia. Então, nesse contexto regulamentar, os blocos supranacionais, eles impõem aquilo que eles quiserem. Agora, que de fato reflete a vontade e o interesse dos países individuais, eu duvido muito. Duvido muito porque não tem uma leitura aí do Brasil muito apropriada. Agora, se nós não tivéssemos esses acordos, esse bloco Mercosul e o bloco União Europeia, já teríamos aí um domínio muito maior e uma presença muito maior do setor agrícola em vários países da União Europeia. Então, temos aí eu diria que temos que lutar contra esses grandes blocos, sairmos dos grandes blocos e agirmos de uma maneira mais bilateral. E isso é bom para o Brasil. E em termos de regulamentação, nós já temos regulamentação altamente restritiva ao setor produtivo no setor agrícola e também que tem até balizas ambientais que são exemplos para o mundo. Então não cabe aí à União Europeia levantar essa bola, para nós facilmente poderemos levantar a mesma bola para eles, né? Como é que eles estão agindo nas questões de interior que afetam aos países membros. Por exemplo, questão de migração, como é que a Europa está indo na questão de migração, como é que eles estão indo na proteção do seu patrimônio histórico. Podemos começar a fazer ingerências aí também. Muito bem, não acho que é por aí um diálogo positivo. Então, acho que temos que disparar um pouco o ar para que a gente possa ter aí um bom diálogo, para que a gente possa ter parcerias muito produtivas para os dois povos. O deputado Alexandre Padilha e o deputado Luiz Felipe trouxe alguns pontos interessantes. Um deles é essa assinatura desse acordo foi histórica porque demorou 20 anos. O deputado defendeu que se não houvesse os blocos Mercosul e a União Europeia, acordos bilaterais teriam tido muito mais agilidade. O senhor acha que esse pode ser o caminho? Eu discordo um pouco, diria frontalmente dessa opinião. Eu acho que uma das coisas importantes da assinatura inicial desse acordo, é lógico que ele ainda vai ter que passar pelos parlamentos, nós vamos debater aqui no Congresso Nacional, precisamos ter mais clareza de quais são as metas, porque elas não foram divulgadas integralmente até agora, mas eu acho que tem três aspectos que eu diria que são os aspectos positivos de assinar um acordo como esse. Primeiro, o fortalecimento dos blocos. A ideia do bloco do Mercosul, pensando aqui do lado brasileiro, o Brasil tem uma balança comercial superavitária com os países do Mercosul. Então, integrar o Mercosul é bom para o Brasil, porque faz com que o Brasil exporte mais, inclusive os nossos produtos industriais. Se tem uma balança comercial em produtos industriais que é superavitária no Brasil, é com o Mercosul, como é também com países árabes, como foi por muito tempo na cooperação Sul-Sul, a diversificação, não ficar só dependente de países europeus ou dos Estados Unidos, foi muito e é muito importante para o Brasil. Então, o primeiro aspecto positivo é poder sentar os dois blocos. O segundo aspecto positivo é exatamente as questões ambientais, né? Esse acordo vai reforçar no Brasil a preocupação com a proteção ambiental, que eu considero como um ativo importante para o Brasil. Eu não vejo como algo prejudicial para o país. Pelo contrário, o Brasil tem um potencial ambiental enorme, não só da Amazônia brasileira, da Mata Atlântica, os recursos naturais, as populações tradicionais que contribuem para a preservação e proteção desse ativo ambiental, que é um ativo para nós, no presente e no futuro, no presente na prospecção, na inovação tecnológica e no futuro, né, o que pode vir de medicamentos, novos materiais, a questão da água para o Brasil no futuro. Então,
tem um aspecto positivo porque o debate sobre esse acordo vai reforçar a proteção ambiental no país. E o terceiro item, que também o acordo exige compromisso com as regras da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que se preocupa com a questão da proteção do trabalhador, do ambiente saudável, sustentável no trabalho. Inclusive o governo brasileiro, infelizmente, não encaminhou membros, não mandou uma delegação, o ministro não foi, nem seu representante na última Assembleia da OIT. Então esse acordo vai reforçar que o Brasil e o Mercosul tenham compromissos com a defesa do trabalho saudável, da proteção do trabalhador. Deputado Luiz Felipe já falou um pouco de agricultura. Ficou muito patente na assinatura do acordo que foi divulgado até o momento a facilitação para a entrada de produtos agropecuários brasileiros na União Europeia industrializados para o Brasil. Mas essa conta fecha para a indústria brasileira? Bom, só para deixar claro, eu sou favorável ao acordo entre a União Europeia e Mercosul. Só estou questionando aqui a validade dos blocos como o agente negociador desses acordos. Sim, temos aí uma troca que eu acho que é assimétrica. Nós estamos aí com uma capacitação agricultural muito forte, temos um setor agrícola muito eficiente, apesar de ainda haver interferências regulamentares aí que trava a nossa expansão nesse setor. E do outro lado, eles têm uma indústria que já se desenvolveu durante 200 anos. A nossa indústria não foi bem desenvolvida, não teve essa capacidade de desenvolver ainda. Começou ali no preâmbulo do século XX, mas não despontou e se tornou quase que uma política de Estado a industrialização. E temos que adotar uma política diversificada com relação à nossa industrialização. O Estado industrializando está errado. Temos que liberalizar para que a gente possa deixar isso como livre iniciativa, se industrializar, para que esse possa sim ter a capacidade de transformar os nossos recursos em produtos que o mundo inteiro queira comprar. Então nós não tivemos ainda essa curva de ascensão. Agora, num contexto em que já está assimétrico, como é que a gente faz? Mas temos indústria. Então, a nossa indústria aí já saiu de representar 25% do PIB, hoje está a menos de 10% do PIB. Então, há uma desmobilização de investimento, de capital empregado nisso, de trabalho, de força de trabalho até, empregado na indústria brasileira, que precisamos recapacitar. Como é que a gente faz isso? Desregulamentando. É por isso que eu acho que essas interferências que vêm de fora, com visões regulamentares que não são nossas, não são próprias do brasileiro, não vêm da nossa atividade, vêm sim de uma experiência que já foi maturada da Europa, como vocês devem fazer, organizar a sua indústria, como que deve ser a sua agricultura, como deve ser o seu meio ambiente. Eu sou totalmente contrário a isso. E se os blocos estão sendo veículo para impor isso no brasileiro, eu acho isso extremamente improdutivo. Então, mais uma vez, favorável ao acordo, acho que a gente tem que ir à frente, mas temos que sim questionar a validade do bloco como plataforma negocial indo adiante. E isso vai afetar muito a nossa indústria. Eu acho que o bloco da União Europeia não quer ver o país se industrializar. Por quê? A Alemanha, que é o maior poder de barganha dentro do bloco, é um país extremamente industrializado, em que quase metade do PIB deles é indústria. Então, se nós podemos nos industrializar com recursos naturais já com preço competitivo, nós faremos uma competição natural ao maior provedor de PIB da Alemanha. Então, eles vão usar o bloco contrário à nossa capacidade industrial. Enfim, eu imagino que o partido aqui do meu colega também seja favorável que a gente veja isso de uma maneira muito mais indígena nossa, não de proteção da nossa indústria, mas sim de que a gente capacite a nossa indústria com regulamentação que vem de nós e não adotarmos coisas que vêm de fora. Deputado Padilha, qual é o caminho para fechar essa equação? Eu concordo bastante com o que diz o deputado Luiz Felipe. Eu acho que essa para mim, é a grande questão do acordo, a grande preocupação do acordo. Por isso que o Congresso Nacional precisa debater, nós vamos debater esse acordo aqui, somos membros da Comissão de Relações Exteriores, porque quando você faz um casamento entre a União Europeia, como disse aqui o nosso deputado, é muito mais rica do que a gente, tem um PIB consolidado, enriqueceu inclusive às custas do Brasil colônia, da Argentina colônia, da América Latina como colônia, desenvolveu sua indústria, faz esse casamento com o nosso bloco do Mercosul. Qual que é o grande risco? Ser um acordo que facilite a entrada dos produtos industrializados no Mercosul e aquilo que a gente tem de mais competitivo, que são os produtos agrícolas, continuam as barreiras muito grandes. Aliás, esse foi o principal motivo, acredito, por ter demorado 20 anos para assinar o acordo, porque
A negociação do Mercosul sempre foi muito firme no sentido de, por exemplo, ter um dos itens, se exigia que tivesse uma cota de 300 mil, sem tarifa de 300 mil de carne bovina, por exemplo, que o Mercosul pudesse exportar para a União Europeia. E acabou sendo anunciado um acordo com 90 mil. Isso é muito ruim para o Mercosul. Nós vamos ter que debater isso no Congresso. Eu proponho, inclusive, que a gente possa aprovar com condições, que se volte a se pensar em cotas de 300 mil. Eu tenho uma preocupação muito particular, deputado Luiz Felipe, por exemplo, com a questão da indústria de remédios. Eu, como médico, né, nós temos um risco real de ter uma invasão dos produtos industrializados de alta tecnologia que tem na Europa, no Brasil, acabando com a indústria farmacêutica brasileira. Quem está assistindo, a gente não acompanhou em detalhes esse tema. Quando o senhor fala que existe uma cota para a carne do Mercosul ser exportada para a Europa, o que é isso? Deixa eu explicar, né? Um dos capítulos do acordo, o que é? Exatamente você reduzir tarifas. Hoje, quando um produto do Mercosul vai ser exportado para a União Europeia, tem que pagar tarifas, impostos. Isso pode aumentar o preço do produto, por isso ele ser menos atrativo para a União Europeia. Quando um produto industrializado europeu é importado para o Brasil, vinho, por exemplo, né? Peças de carro, parte automobilística, tem tarifas que são cobradas e por isso pode ser um preço maior aqui e fica menos atrativo. Então o acordo tenta fazer um negócio sobre isso. Qual que é a nossa grande preocupação? Aparentemente está acontecendo isso que o deputado Luiz Felipe falou, quer dizer, no acordo assinado pelo Mercosul nesse momento, você está reduzindo rapidamente tarifas de produtos que vão ser importados para o Mercosul, sobretudo da área industrial, e não tão rápido assim em setores extremamente competitivos nossos, como questão agrícola, produtos agrícolas, do Mercosul inteiro. E além do acordo geral das tarifas, quando você tem um produto, por exemplo, carne bovina, que não vai zerar todas as tarifas, se estabelece uma certa cota. Não zera tudo, mas era a negociação que o Mercosul queria fazer, mas 300 mil quilos por ano teria sem tarifa, né? Se fechou um acordo aceitando 90 mil quilos por ano. Isso é muito prejudicial para o Mercosul. Então, eu acho que essa vai ser uma questão chave no debate no Congresso. A gente não pode admitir uma assinatura, uma ratificação de um acordo como esse tão prejudicial para o Mercosul, favorecendo tanto a entrada de produtos da União Europeia no Mercosul. Deputados, a gente vai fazer uma pequena pausa. A Câmara Debates está ouvindo os deputados do Estado de São Paulo, Alexandre Padilha, do PT, e Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL, os dois do Estado de São Paulo. O tema é o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Continue conosco. Câmara Debates está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Alexandre Padilha, do PT, e Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL, ambos de São Paulo. O tema é o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Deputado Luiz Felipe, no bloco anterior o senhor falou um pouco sobre o marco regulatório e imposições que podem vir desse acordo. Mas esse acordo também pode levar a gente ter mudanças nos nossos marcos regulatórios para aumentar a competitividade? Qual a oportunidade que o senhor vê aí? Bem, o acordo é positivo porque ele dá, primeiro, ganho ao consumidor brasileiro. Então isso vai baratear um pouco as importações, não é tudo, mas um pouco das importações. O imposto sobre importação ele é só um dos impostos que incide sobre qualquer importação. Né? Tem outros impostos que incidem aí. Então vai baratear um pouquinho os produtos que vêm da União Europeia para o consumidor. As empresas também se beneficiam porque também, pela mesma razão, os bens de capitais, as máquinas podem ser importados com um custo um pouco menor. Então há um ganho aí. Há uma expansão do mercado agrícola. Claro, ainda estamos aí limitados por cotas, mas há uma expansão do mercado agrícola e também para nossa capacidade de contratar empresas de fora para fazer licitações, quebrar alguns cartéis que existem no Brasil e vice-versa. Então aí tem uma troca muito positiva. Onde que eu acho que a gente vai ter que se preparar e vai criar uma necessidade que nós, como brasileiros, comecemos a entender o que está acontecendo com o nosso setor industrial. Nós precisamos de uma política industrial. Esse que é o grande desafio. E aí entra, sim, não só a questão regulatória, que pode afetar o quão rápido a gente pode se reindustrializar. Eu vou falar a palavra reindustrializar, porque estamos aqui num caminho franco de desindustrialização. Então temos que ter uma política de industrialização
que venha de encontro para que a gente não se torne voltar no tempo, que o início do século XXI se torne o início do século XX, a gente se torne mais uma vez uma economia 100% baseada em agricultura. Então acho que não é isso que é uma proposta boa para o brasileiro. É um desafio para o governo e um desafio para o brasileiro. Só para estender aqui um pouquinho nesse ponto, por que a industrialização é importante? Porque toda a inovação, toda a patente, marca, patente, vem de você saber fazer a transformação. É dali que vem uma boa parte das patentes está envolvido nisso. Então, se você não tem a produção, como eu até tenho experiência com isso, eu deleguei a produção para a China, o desenvolvimento de uma patente minha foi feito na China. E ainda outra coisa, é a questão de patentes aqui no Brasil. E a China desenvolveu melhorias na minha patente, sem as quais eu não poderia usar a minha patente no mercado internacional. Então, eu tive que ficar sócio do produtor chinês, porque ele detinha essa capacidade de transformação. E o Brasil perdeu essa capacidade de transformação ao longo de 10 anos que eu operei a minha empresa. Então, enfim, o setor industrial ele é fundamental para a multiplicação de empregos, oportunidades, marcas e patentes, royalties que a gente pode ver, de várias coisas que a gente já desenvolve aqui. Então, eu acho que esse aqui é o grande problema. É óbvio que a União Europeia também vive disso. Eles são um país altamente industrializado, acho que é o segundo maior contribuidor em patentes, incluso essas de medicina. Então, ficamos aqui sem a nossa capacidade produtiva de desenvolver e transformar. Eles continuam fazendo a industrialização, transformação e patenteando tudo. E nós ficamos tendo que, cada vez mais, exportar mais produtos agrícolas de baixo valor agregado, que, vamos lembrar, estamos mecanizando o campo. Então, o emprego no campo tende a cair. Então, no futuro, vai ter poucas pessoas empregadas no campo, só que vamos ter um mercado consumidor ainda grande. E onde que vai estar esses empregos? Aí vamos ter que fomentar ou na indústria, se a gente reindustrializar, ou na questão de ter os serviços absorver tudo. Mas nenhum país vira país de primeiro mundo sem indústria. Essa é que é a grande chave aqui. Então, esse que é o desafio. Padilha, como começar a enfrentar esse desafio? Eu acho, independente do acordo, esse é um desafio importante para o Brasil. O Brasil, para enfrentar suas desigualdades sociais, situação de pobreza, precisa gerar muita riqueza. E nenhum país se torna rico sem uma indústria forte, inovadora, com inovação tecnológica. É na indústria que estão os principais empregos, com maior capacidade de renda, inovação o tempo todo. E eu quero repetir, a minha grande preocupação em relação ao acordo, por isso que a gente vai ter que debater aqui no Congresso, é se ele não é um acordo que abre as portas do Brasil para os produtos europeus sem proteger nossa indústria, né? Então, acho que essa é uma questão chave e decisiva para isso. Para isso, eu acho que a gente vai ter que avançar no debate da reforma tributária no país, porque é um tema que reduz a competitividade da nossa indústria, ou seja, você simplificar os impostos no Brasil. De um mesmo lado, ser uma reforma tributária mais justa, ou seja, cobrar de quem é mais rico, de fato, né? Não o peso em cima do consumo, dos trabalhadores, mas que simplifique a forma dos impostos, de como se paga, ainda mais num país continental como o nosso, né, que tem muito imposto estadual, impostos municipais. Então isso vai obrigar, independente do acordo, acho que esse é um desafio enorme para o tema da nossa indústria, e esse tema das marcas e patentes também, né, que é uma grande preocupação que eu tenho em relação ao acordo. Se não estabelece regras para a definição de marcas, de patentes, que sejam regras que acabam protegendo indústrias mais consolidadas, como a indústria europeia, fragilizando a possibilidade de a gente poder crescer em alguns setores. E tem um terceiro desafio que o acordo vai nos impor, que é o tema do mercado público, né? Uma parte importante da indústria de serviços, da indústria de construção civil, são as compras governamentais, são as licitações públicas. Ela ocupa um pedaço importante do mercado. No setor da saúde, por exemplo, não existiria indústria farmacêutica no Brasil sem o grande mercado público que é o SUS, a compra pública de medicamentos, farmácia popular. O acordo abre a possibilidade, do jeito que está escrito, da gente abrir essa licitação pública para empresas europeias, né? O quanto que isso pode fazer com que a gente destrua as nossas empresas, serviços de consultoria, indústria de serviços. Nosso setor, por exemplo, da construção civil está muito abalado com tudo que aconteceu recentemente, né? Como que você não perde a capacidade de retomar indústrias, empresas da área de engenharia civil e uma grande invasão dessas indústrias europeias. Então, esse é um ponto sensível no acordo que o Congresso vai ter que se debruçar sobre ele, pensando nos empregos no Brasil, os melhores empregos, que têm maior renda, que exatamente são os empregos da área da indústria. Agora, deputados, no momento de crise econômica, com os cofres do
governo vazio. Como liderar essas mudanças necessárias, como, por exemplo, inovação, como conseguir implementar essas políticas sem ter recursos? Bom, eu acho que o Estado não tem que implementar nada. Eu acho que o Estado tem que liberalizar. Estamos altamente regulamentados em todos os setores, em toda atividade humana no Brasil. Ela é altamente regulamentada. Acabei de sair da comissão aí que quer regulamentar o Bitcoin, que é um mercado que está nascendo desregulamentado, livre, entre trocas livres, e já querem regulamentar isso também. Então, temos que entender que não é o caminho através do Estado fazendo tudo para todos. Temos que liberalizar e desburocratizar vários setores. Em fazendo isso, você sinaliza ao empreendedor, aquele que ainda tem poupança, que, olha, investir e fazer e tomar risco de abrir seu próprio negócio e fazer uma indústria, fazer algum serviço específico para atender essas necessidades, é um bom negócio, vai ter rentabilidade, vai ter aí talvez uma expansão de uma base empregatícia, que é através do empreendedorismo. Então, se ficarmos dependendo de planos nacionais, planos de emprego, planos etc, nós não vamos para frente. Não é esse o modelo que está se apresentando agora, não só por ideologia, mas sim por necessidade. O Estado não tem mais capacidade de se expandir. Se o Estado, se o governo, que eu tenho certeza que não é essa a vontade, mas se fosse a vontade, eu já estaria caindo em pura demagogia. Não tem mais não tem mais como fazer essa expansão de emprego através de programas do governo. Então, estamos no caminho reverso. É liberalização e desburocratização. Deputado Padilha, como fomentar tudo isso sem essa participação do Estado? É possível? Eu acho que tem que ter uma combinação, né? Por um lado, concordo que a gente tem várias... tornar mais simples, facilitar, né? Criar um ambiente regulatório de mais segurança. Citar um exemplo, né? O Senado acabou de votar um projeto de lei sobre economia solidária, votou nesse mês. Então, esse pode criar uma regulação importante para um setor de atividade econômica que surge do campo da economia solidária, gera novos empreendedores, né? O debate da reforma tributária que a gente estava dizendo aqui, de simplificar, facilitar, né? Mas tem um papel que é do Estado, que, em primeiro lugar, tem essa coisa da compra governamental, que ela é muito forte. É só ver a União Europeia. Eles não constituíram indústrias fortes à toa, porque você tem uma política da compra governamental, mesmo nos Estados Unidos. Se você tirar o que é o orçamento militar nos Estados Unidos, do que ele compra de produtos da indústria, desenvolve de tecnologia, do celular, GPS, óculos escuros, geraram várias indústrias privadas enormes a partir do incentivo da compra governamental militar, do orçamento militar. Então, tem um componente da compra governamental que a gente precisa aprimorar. E esse acordo precisa estar muito de olho, como eu estava citando aqui, porque senão vai ter uma invasão de outras empresas que não nacionais no setor da compra governamental e pode impulsionar a economia, né? Pode fomentar as pequenas e médias empresas, né? Pode impulsionar setores de inovação tecnológica na área da saúde, na área da defesa, na área da educação. Então, acho que recuperar nossa indústria de engenharia civil que precisa ser recuperada, né? Então, eu acho que tem um setor que depende do Estado, fortemente, que o Estado pode impulsionar e que é indispensável. E o segundo é de incentivos, né? O papel do BNDES, que é um papel importante, de os bancos públicos que existem, né? De você criar um ambiente junto com os atores econômicos para o fomento, para o desenvolvimento, né? Estimulando aquilo que é o que dizia o ministro Delfim Neto, né? Que é o espírito animal do capitalista de querer desenvolver, querer empreender, gerar lucro, estimulando isso, criando ambiente favorável para isso, né? E acho que o debate do acordo vai nos obrigar a acelerar algumas questões que possam fomentar uma política industrial no país. Deputados, a gente está se encaminhando para o fim. Queria que em 30 segundos os senhores fizessem suas considerações finais, falando das expectativas dos debates e da votação desses termos aqui na Câmara. Deputado Luiz Felipe. Bom, eu acho que com relação a livre comércio e adotar políticas que têm sido proteladas aí em termos de sua benesse ao nosso desenvolvimento, o momento é agora.
E eu acho que a convergência para que a gente comece a debater sobre a liberalização do nosso Estado, da nossa economia, a liberalização até da nossa participação na economia como governo, como agente renovador e de avanços, e deixar assim que a livre iniciativa comece a abraçar um pouco mais dessas oportunidades, eu acho que esse momento é o momento desse debate. Então, vejo que há uma comunhão aí com vários deputados em função de a gente abraçar esse novo futuro. Estou muito otimista com relação a isso e, claro, temos ainda algumas nuances aí que de coisas criadas, né, esses movimentos aí supranacionais criados nos anos 90, que a gente precisa rever se esse ainda é o modelo para a gente encarar o resto do século XXI. Deputado Alexandre Padilha. Eu acho que a Câmara vai ser uma grande oportunidade para os deputados, os atores econômicos e, sobretudo, para a sociedade, para quem nos acompanha, estar atento sobre esse acordo. Eu acho que não é momento ainda nem para comemorar, nem para dizer que é um desastre, nem para rasgar, nem para comemorar, mas estar atento. Quando ficar mais público quais são as metas, deixar muito claro que a gente não pode assinar um acordo que prejudique o Brasil e o Mercosul, ou seja, que só facilite a vida da União Europeia, né, dos seus produtos, da sua economia e prejudique de forma submissa o Mercosul e o Brasil. Deputados, obrigada pela participação.